Vamos dar início a esta sessão. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e, naturalmente, em nome da Comissão organizadora deste terceiro curso de pós-graduação sobre Law Enforcement, Compliance e Responsabilidade Empresarial, composta por mim mesmo, pela senhora professora Teresa Quintela de Brito, pelo senhor professor Rui Soares Pereira e pelos senhores doutores Miguel da Câmara Machado e José Neves da Costa, aqui presentes, dar as boas-vindas e manifestar o nosso imenso agradecimento pela aceitação do convite que formulamos ao Sr. Dr. Alexandre Lucenival e ao Sr. Dr. José Miguel Peçanha para participarem numa sessão webinar que tem um formato diferente, é uma sessão aberta do nosso curso, com uma componente teórico-prática acentuada e que funcionará num registro de apresentações sequenciais sem intervalo, reservando-se o debate entre os palestrantes e com os demais participantes para o final da sessão. Convém informar-vos desde já que, com a autorização dos palestrantes, a presente sessão webinar será gravada e posteriormente editada. Naturalmente que, atendendo à necessidade de proteção de dados pessoais, convém fazer este aviso inicial, desde já também dizendo a todos os participantes que a respectiva imagem e o respectivo nome não aparecerão, salvo se, porventura, quiserem intervir na parte final com questões e indicando o respectivo nome. A sessão conta com mais de 400 de inscritos, portanto um número bastante significativo de participantes que revelaram o seu interesse, naturalmente em função da qualidade dos nossos palestrantes e do tema, que é liderança empresarial e compliance. Vou pedir desde já ao Sr. Dr. Miguel da Câmara Machado que faça a apresentação do primeiro palestrante, para que possamos depois fazer também a apresentação do segundo palestrante, através do Sr. Dr. José Neves da Costa, e dar início, sem mais delongas, à nossa sessão. Registrando novamente que é um gosto, um privilégio e uma honra contar convosco para esta sessão em formato webinar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, e boa noite a todos. Boa noite, boa tarde. Sei que também estamos a ser ouvidos noutros países de língua portuguesa. Dou também as boas-vindas a todos e venho apresentar o Dr. Alexandre Lucenival, que é licenciado pela nossa Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e graduado por Stanford em 87 e em 2007, na Stanford Business School. Na nossa faculdade deu aulas entre 86 e 88, entre outras disciplinas de Direito Comparado. Não sei se há alunos aqui do segundo ano a assistir, ou do primeiro, mas escolham Direito Comparado, que continua a ser uma das optativas melhores do curso. Fica um momento de publicidade. Mas estas palavras servem não só de publicidade, mas principalmente de agradecimento e de boas-vindas ao Dr. Alexandre Lucenival por nos honrar com a sua presença e experiência hoje. E espero que estas oportunidades se repitam e especialmente que se repitam presencialmente, porque gostava muito de voltar a ouvir o Dr. Alexandre nos anfiteatros da nossa faculdade. Ao longo dos últimos anos, o Dr. Alexandre foi consultor jurídico de várias entidades, até ser escolhido para diretor jurídico do BPI em 97, assumindo progressivamente funções de coordenação reforçadas até 2007. Não sei se repararam que as datas do Dr. Alexandre são todas acabadas em 7, desde 87. 2007 foi a data em que passou a ser administrador daquele banco, participando nas reuniões da Comissão Executiva entre 2014, múltiplo de 7, e 2016. Hoje é principalmente advogado, que é uma das melhores funções
que se pode ter enquanto jurista, e fez parte ainda da direção da Associação Portuguesa de Bancos, sendo reconhecido pelos seus pares como um dos principais cérebros e motores da APB ao longo dos últimos anos. Foi aí na APB que eu tive o gosto de o conhecer e me fascinei a ouvi-lo, como espero que aconteça hoje, durante a próxima hora. E, portanto, desejo a todos uma boa sessão e agradeço muito ao Dr. Alexandre Luciano Ival ter aceito este convite. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. José Neves Costa, por favor. Muito obrigado, boa tarde. Cabe-me a mim apresentar o Dr. José Miguel Peçanha, que é licenciado em Economia pela Universidade Católica, tem concluído a parte académica do mestrado em Investigação Operacional pelo Instituto Superior Técnico e é mestre em Economia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Tem uma vastíssima experiência profissional extremamente relevante para a sessão que nos traz hoje. Foi até 1989 consultor em serviços financeiros para diversas entidades. Foi entre 1982 e 1995 professor responsável de Estatística 1 e 2 e de Econometria da Universidade Católica Portuguesa. Entre 89 e 95 foi responsável pelas áreas de controle de riscos de ALM, Research de Mercados Financeiros e Mercado de Capitais na direção financeira do Banco Português do Atlântico. Foi entre 1990 e 1993, foi assessor do Presidente do Conselho Nacional do Plano. Entre 94 e 95 foi membro do Conselho de Administração da Corretora Atlântico, Sociedade Financeira de Corretagem. Entre 97 e 2002 foi presidente do Conselho de Administração da Servimédia, uma sociedade corretora. Foi responsável pela direção de gestão de ativos e passivos do Banco Português do Atlântico entre 95 e 98 e do Banco Comercial Português entre 98 e 2000. De 2002 a 2003 coordenou a Unidade de Produtos de Investimento do Banco Comercial Português. De 2013 a 2015 foi Group Risk Officer do Banco Comercial Português. Em 2004 assumiu a responsabilidade da cadeira de Banking in a Global Context da Universidade Católica Portuguesa e em 11 de maio de 2015 foi então eleito vogal do Conselho de Administração e designado vogal da Comissão Executiva do Banco Comercial Português para o primeiro mandato de 2015 a 2017, funções que renovou entretanto depois em 2018 para o mandato atualmente em curso. Foi ainda de 26 de abril de 2018 a 2 de novembro de 2021 membro do Conselho de Administração do Banco Privé BCP na Suíça e atualmente, para além de ser vogal do Conselho de Administração e administrador executivo do BCP, é ainda vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão de Auditoria da Millennium BCP AGAs, é vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão de Auditoria da Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, é vice-presidente do Conselho de Administração e presidente da Comissão de Auditoria da AGAs, Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, e fora de Portugal é membro mas também no grupo BCP, é membro do Conselho de Administração, presidente da Comissão de Auditoria e membro das Comissões de Nomeações e Remunerações e da Avaliação de Risco do Banco Internacional de Moçambique, é membro do Conselho de Supervisão do Banco Milênio da Polónia, é membro do Conselho de Administração e presidente da Comissão de Auditoria do Banco Milênio Atlântico S.A. Resta-me ainda dizer apenas que o Dr. José Miguel Peçanha, nas funções que exerce atualmente no Banco Comercial Português, entre outras tem as responsabilidades diretas do Risk Office, do Compliance Office e do Gabinete de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, penso, Sr. Doutor, que não deixei nada de fora e tem, portanto, um currículo vastíssimo e que lhe confere toda a autoridade para nos presentear com esta sessão de hoje. Sr. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, Sr. Dr. Alexandre Luciano Ival, Sr. Dr. José Miguel Peçanha, a sessão é vossa, vamos colocar no silêncio os microfones e ficamos a ouvir-vos com maior gosto e interesse. Muito obrigado, Sr. Professor. Então, cabe-me a mim começar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito ao Centro de Investigação de Direito Privado e à Comissão organizadora deste curso de Law Enforcement o convite que fizeram para estar aqui. É uma grande honra, um grande gosto
como disse o Dr. Miguel Câmara Machado, é um grande voltar à nossa alma mater, é sempre, ainda que à distância, é sempre um gosto enorme. Queria agradecer também ao Sr. Professor Paulo Sousa Mendes as simpáticas palavras que me dirigiu e também ao Dr. Miguel Câmara Machado as também imensamente simpáticas palavras que disse sobre mim. De facto, nós conhecemos sobretudo através na APB, onde se encontram responsáveis jurídicos, entre outros responsáveis jurídicos dos vários bancos e tenho sempre visto a presença do Dr. Miguel Câmara Machado como algo fundamental para o que a APB tem feito neste domingo. Portanto, é um gosto enorme também estar aqui com ele hoje. E eu passava então à primeira parte das nossas intervenções. Eu queria referir que o que nós vamos fazer, eu vou fazer uma intervenção sobre o tema que nos foi proposto, sobretudo numa perspectiva de enquadramento e mais jurídica, e depois o Dr. José Miguel Peçanha fará uma intervenção mais incidente sobre o compliance, na perspectiva do risco de compliance. Também uma nota prévia, segunda, que é que embora este tema, e o tema do compliance, é um tema que se coloca e se aplica em várias áreas, iremos sobretudo abordar o tema na perspectiva de um tipo de empresas, dos bancos, e portanto pelo menos eu falarei em empresas, bancos ou instituições, mas estarei sempre a pensar essencialmente em instituições financeiras ou em bancos. E como já foi dito, depois no fim das nossas duas intervenções estaremos disponíveis para as questões que nos queiram colocar. E estas eram as notas introdutórias que tinha, e entrando diretamente na minha intervenção, o que eu iria fazer era abordar 4 eixos, que já vou dizer quais são, sobre liderança empresarial e compliance, mas basicamente com o objetivo de mostrar que sem liderança empresarial não há compliance e não há compliance também sem liderança. Portanto, os termos estão interrelacionados e dependem um do outro, é isso que eu vou tentar mostrar. E falo-ei com estes 4 eixos que vou a seguir indicar, que são, por um lado, começar por dar algumas notas sobre o que é o compliance. Em segundo lugar, ligando o compliance à liderança empresarial, mostrar como é que eles se relacionam e que, designadamente, sem liderança não há compliance. Esse é o primeiro termo da formulação que apresentei, e isso falo-ei em geral e com base num conjunto de disposições da disciplina jurídica vigente em Portugal. E o quarto e último eixo será dedicado a algumas notas sobre a responsabilidade das empresas / pessoas coletivas por ilícitos penais e contranacionais, através do qual procuro mostrar que também sem compliance não há liderança. E passava então ao primeiro eixo, compliance. O que é que significa compliance? E o que eu diria é que numa primeira aproximação, compliance significa, como a palavra, a tradução diz, conformidade. E neste caso, conformidade com a norma jurídica. Ou seja, significa, nesta primeira aproximação, a escolha e a adoção de uma conduta conforme com a norma jurídica aplicável, qualquer que seja a sua fonte. Mas numa segunda aproximação, a noção de compliance reporta-se não tanto a esse facto, que é a conformidade em si mesma, mas sobretudo a um sistema dirigido a assegurar esse cumprimento. Ou seja, nesta segunda noção, compliance abrange ou refere-se a algo que está montante do facto de conformidade / cumprimento. E reporta-se a um conjunto sistemático de várias realidades políticas, procedimentos, práticas, códigos éticos, bem como um conjunto de pessoas e meios materiais, tudo isto dirigido a prevenir e monitorizar os chamados riscos legais, ou seja, a assegurar que não há ou a mitigar a possibilidade de haver desconformidade ou incumprimento legal. Ou ainda, numa última perspectiva, é um sistema que visa neutralizar ou matar no ovo os fatores que se poderiam chamar, numa palavra que construí, ilicitogéneos.
E quando falarmos hoje nesta noção de compliance, nesta minha exposição, é nesta segunda noção que eu estarei a entender. Eu realço nesta noção de compliance que apresentei esta ideia de sistema ou programa, ou seja, um todo estruturado de natureza preventiva, dados desconformes com as normas jurídicas. E sublinho, em segundo lugar, que quando falamos de sistema ou programa de compliance, pensamos normalmente em duas dimensões. Uma dimensão que eu diria negativa, que tem a ver com a identificação de riscos de desconformidade, com a avaliação da probabilidade da verificação desses riscos e com a prevenção dos mesmos. Mas também há uma outra dimensão muito relevante, que normalmente é considerada quando se fala em compliance, que é uma dimensão que eu apelidarei de positiva e que passa pela promoção de uma cultura e valores de conformidade com a norma, que passa, portanto, por um esforço, que eu diria, de modulação do comportamento dos colaboradores de uma organização. Eu gostava também ainda neste primeiro eixo de dar nota que, ao contrário de outras legislações, é discutível que se possa dizer que exista na legislação portuguesa uma noção e descrição gerais e globais do que se deve entender por sistema ou programa de compliance, com a tal. No entanto, eu penso que os principais elementos que atrás referi como caracterizando um sistema ou um programa de compliance, aquelas duas dimensões, negativa e positiva, e portanto, se quiser, o reconhecimento na lei portuguesa da necessidade de determinado tipo de instituições, como por exemplo os bancos, disporem de um sistema de programa de compliance, já se pode extrair, a meu ver, da disciplina jurídica existente. Portanto, esse reconhecimento extrai-se, em primeiro lugar, a meu ver, do regime do chamado Sistema de Controle Interno, previsto num aviso do Banco de Portugal, que é o aviso 3 de 2020, e que descreve o Sistema de Controle Interno como um conjunto de estratégias, políticas e processos com o objetivo de garantir a sustentabilidade das instituições e o exercício por dentro da sua atividade. E este regime prevê que o sistema de controle interno seja composto por várias funções, uma das quais é a função de conformidade, ou noutra terminologia, a função de compliance. Ora bem, a regulação desta função de conformidade ou compliance no âmbito do controle interno, pela sua forma compreensiva, parece-me já poder ser vista não como uma soma de medidas avulsas de compliance, mas já como um todo, com alguma organização e sistematização e próximo do que se costuma entender por um sistema ou programa de compliance. Em segundo lugar, temos o mais conhecido regime de prevenção de branqueamento de capitais, a Lei 83 de 2017, 18 de agosto, que no seu artigo 14º contém uma previsão do chamado dever de controle, que é um dever bastante densificado e que, em conjunto com a previsão que as entidades abrangidas por esta lei devam dispor de um documento que descreva as práticas de gestão deste risco, parece-me também que já cobrem pelo menos uma parte daquilo que se costuma entender por um programa de compliance. E, finalmente, também penso que este reconhecimento na nossa lei de algo pelo menos próximo de um programa de compliance extrai-se também do muito recente regime geral de prevenção da corrupção, que foi aprovado por um decreto-lei publicado em 10 de dezembro último, onde encontramos a previsão da existência de e aqui já assim chamado, Programa de Cumprimento Normativo, cujas componentes penso que abrangem quase todos os elementos que a doutrina normalmente enumera como fazendo parte de um sistema ou programa de compliance, porque aí estão um plano de prevenção de riscos, neste caso de corrupção, um código de conduta, um programa de formação, um canal de denúncias e a previsão de que exista um responsável de cumprimento normativo neste domínio. Ainda neste primeiro eixo e na noção de compliance que estamos a abordar, pode-se perguntar a proteção da sua existência em determinada. É desconformidade
com as normas jurídicas, arrasta tipicamente a aplicação de sanções. Essa é a forma de reação da ordem jurídica. E, num certo sentido, tudo poderia ficar por aqui. Ou seja, existem normas, os sujeitos devem conformar-se com elas e, se não o fizerem, são sancionados. Nesta visão mais simples, não se vê qual o espaço para o que estamos a chamar compliance, sobretudo para a sua imposição e regulação por lei, como sucede no caso dos bancos. Uma pessoa coletiva, neste caso um banco, tem, tal como as pessoas singulares, simplesmente de conhecer, interpretar e aplicar as normas relevantes. Não seria necessário ter um sistema e um programa de compliance tal como o caracterizamos, e muito menos, nesta perspectiva, que ele fosse imposto por lei. Só que a desconformidade com as normas jurídicas pode ter consequências que se projetam para além da esfera do próprio infrator. E aqui arranca-se a ideia de que as empresas, diferentemente dos indivíduos, ao exercerem uma atividade económica, criam fontes de perigo, fontes especiais de perigo. E isso é especialmente verdade, eu diria, em entidades que, aproveitando um termo que a ordem jurídica portuguesa e europeia usa, são as chamadas entidades de interesse público. Trata-se de entidades cuja atividade, ainda que sendo privada, tem uma especial relevância pública, designadamente pelo interesse que apresenta para a comunidade em geral. E o exemplo de escola é o caso dos bancos, que desempenham uma função essencial para a atividade económica de um país, qual seja a intermediação e circulação da poupança entre as famílias e as empresas e a assunção do risco de transformação de maturidades, recebendo fundos de curto prazo, depósitos, e emprestando-os a longo prazo. Mas esta relevância pública de algumas entidades também existe, por exemplo, em relação às entidades que emitem e admitem a negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, captando diretamente as poupanças das famílias. Ora bem, em casos como estes, a situação de desconformidade com o direito dessas entidades, para além dos prejuízos que geram para os seus acionistas, prejuízos económicos diretos e outros derivados, como perda de reputação, envolvem danos colaterais relevantes para a sociedade, seja diretos, se pensarmos nos bancos, os depositantes ou investidores que perdem as suas poupanças, seja indiretos, como a perda de confiança ou perturbação ou ruptura do mercado bancário ou de capitais de um país, com todas as consequências daí decorrentes. Estas situações que eu descrevi dos bancos, acresce uma outra que tem a ver com um domínio específico, que é a situação das entidades que desenvolvem atividades que colocam um risco especial de poderem ser usadas para a promoção de dados de branqueamento ou de financiamento do terrorismo ou agora de corrupção. Também aqui encontramos, digamos, eu diria, externalidades negativas particulares. E é isso que leva, a meu ver, àquilo que eu chamaria a intervenção pública no compliance ou na gestão da conformidade. É que o que eu disse atrás, penso que conduziu a que fosse dado um passo, por vezes não nos apercebemos dele, mas que é um passo, um salto muito importante. É como eu referi há pouco, normalmente cabe a cada sujeito determinar o seu comportamento e organizar-se de forma a cumprir a lei. Ou seja, pensando em pessoas coletivas, empresas, o tema da nossa aula, do nosso webinar, cabe-lhes organizarem-se de forma a que cumpram as normas a que estão sujeitos. Como e em que termos essas empresas se organizam para esse fim, à partida seria só da sua conta e responsabilidade, sabendo, obviamente, e naturalmente que se não cumprirem serão sujeitas a sanções. Ora bem, o que começou a acontecer, e aqui reporto-me sobretudo ao mundo financeiro, e é este o salto a que me referia, foi que se começou a entender que a organização da empresa para a prevenção da existência de desconformidades normativas não podia ficar na sua livre disponibilidade. Ou seja, passou a entender-se que não podia estar totalmente na disponibilidade de cada entidade a forma como ela se organiza para assegurar a conformidade com a lei. E, efetivamente, em alguns domínios, como mostrarei mais adiante, passou a ser obrigatória por lei a existência de um sistema ou programa de compliance, no sentido que atrás caracterizei, e passaram também a ser reguladas por lei largas dimensões desse programa. Ou seja,
passou a haver uma intervenção pública regulatória na organização destas entidades, impondo-lhes a existência dos ditos sistemas ou programas de compliance. Pode-se discutir a natureza ou enquadramento deste fenómeno, se trata ou não de uma limitação, de uma privatização de prevenção de irregularidades que tivesse sido previamente reconhecida. Não sei se o será, mas parece-me indiscutível que quando a lei impõe a uma empresa um sistema de compliance e o regula, temos claramente uma intervenção regulatória na forma como as empresas se organizam para atuar em conformidade com a lei, ou seja, uma limitação da sua autonomia organizativa e de atuação. Ora bem, este salto, este passo a que me referi, no sentido de passar a haver uma intervenção pública regulatória na forma de determinadas entidades se organizarem para cumprir a lei, tem uma consequência relevante que queria aqui assinalar. É que, reparem, as entidades que estão por lei obrigadas a dispor de um sistema ou um programa de compliance, como os bancos, cuja configuração a lei também regula, ficam sujeitas a algo que eu chamaria uma dupla camada regulatória. Por um lado, as instituições têm que cumprir as normas que sempre lhes foram aplicáveis, as normas que regulam a sua atividade, designadamente as que proíbem determinadas condutas que são negativamente valoradas, como aquelas que constituem depois crime ou contornação. E eu vou chamar estas normas só por uns minutos normas primárias. E por outro lado, estas instituições têm de cumprir também as normas que impõem e regulam o sistema de compliance, o sistema de prevenção de incumprimento, e que eu vou agora, por uns minutos também, chamar normas secundárias. E o que acontece é que por causa deste salto, deste passo, o dito sistema de compliance, para além de visar a prevenção da violação das normas primárias, passa também a ter em conta a prevenção do incumprimento das que chamei secundárias, ou seja, das que regulam o próprio sistema de compliance, introduzindo aqui o que eu diria uma certa circularidade. É que, reparem, a violação do que eu chamei as normas secundárias, as normas que organizam o próprio sistema e regulam o próprio sistema de compliance, tem associadas sanções muito pesadas e consequências reputacionais também pesadas. A prática que eu observei ao longo dos anos, e a prática tem mostrado isso, sobretudo no domínio do branqueamento de capitais, é que os bancos podem sofrer sanções pesadas e danos reputacionais muito elevados, não porque se determine que tenham intervido em operações de branqueamento de capitais, mas unicamente porque se mostrou que não tinham os mecanismos de prevenção apropriados, ou seja, unicamente porque se não mostra cumprido aquilo que eu chamei atrás normas secundárias. E esta termina aqui o primeiro eixo da minha intervenção. Não antes disso, queria só sublinhar um ponto acerca destas camadas regulatórias que referi e a dimensão que elas estão a atingir. Isto resulta muito da minha experiência dos últimos anos. E nós temos atualmente, se quiserem, na área financeira, no direito europeu, pelo menos 5 níveis de fontes: as diretivas, os regulamentos de execução, guidelines, Q&A e ainda supervisor expectations, para além de trabalhos preparatórios de tudo isto e consultas e respectivas respostas. E no direito nacional, como é bem sabido, temos leis, decretos-leis, depois portarias, regulamentos da CMVM, avisos do Banco de Portugal, mais uma vez orientações, FAQs, etc. E temos muitas vezes, para a mesma matéria, regras e orientações emergentes de todas estas fontes, que, a meu ver, muitas vezes beneficiariam de alguma sistematização e maior síntese. E embora sendo algumas destas fontes soft law, acontece muitas vezes que quer o regulador, quer por consequência os regulados, as tratam como hard law. Ora bem, e é isto que eu quero assinalar, tudo isto representa um peso enorme sobre a função de compliance, que por isso tem vindo a assumir, eu diria de forma sempre crescente, uma dimensão e um peso muito significativos dentro das organizações. E isto tem uma consequência que se pode olhar como positiva, uns olharão como positiva, outros como negativa, que é a seguinte: é que cria na área financeira um custo fixo de operação muito elevado, no sentido em que, seja a instituição pequena ou grande,
tem de fazer face a um mínimo, que é elevado, de custos de compliance, de mais funções de controle interno. Ou seja, isto que eu referi contribui para acentuar o ponto de que a rentabilidade depende cada vez mais da dimensão. Isto, por um lado, pode, em determinadas situações, constituir uma barreira à entrada de novos incumbentes e, por outro lado, dificulta a subsistência de instituições mais pequenas. Ou, se quiserem, visto isto noutra perspectiva, representa este peso que eu identifiquei, representa claramente um incentivo relevante à concentração. E com isto termino o primeiro eixo da minha intervenção. O segundo, como referi, tem a ver já com a ligação do compliance à liderança empresarial. E eu espero poder começar a mostrar que sem liderança não há compliance. Portanto, como é que a liderança empresarial se relaciona com o compliance? E estou aqui a tomar toda a ação e não me sentido mais lá, por exemplo, que é utilizado no artigo 11º do Código Penal. Eu penso que nesta relação da liderança com compliance são essencialmente relevantes duas vertentes, ou gostava de assinalar dois aspectos. Vimos atrás que o compliance como sistema ou programa dá forma e dá sentido à organização de uma empresa com vista a prevenir o incumprimento e a desconformidade com o direito. Ora, nesta perspectiva, sendo a forma de uma organização empresarial, a existência e o grau de perfeição do sistema de compliance, se quiserem o se e o como do compliance, dependem obviamente da liderança da empresa. Note-se que é a administração quem decide desde logo a escolha do responsável do compliance, é a administração que decide que recursos alocar à função de compliance, e só pode haver um sistema de compliance adequado se houver recursos adequados, e por estas razões, eu diria, organizativas, parece claro que se não houver liderança, não há compliance, ou se quiserem, o compliance depende e muito da liderança da empresa. Mas há um segundo ponto que eu gostava de sublinhar, talvez mais importante, como se lembram, eu referi que no compliance encontramos uma dupla dimensão, uma negativa, prevenção, identificação e prevenção dos riscos, e outra positiva, que é a criação e manutenção de uma cultura de cumprimento. Pode-se discutir o que é uma cultura, o que é a cultura de uma organização, mas já não podemos escapar a essa discussão, desde logo porque ela já está intramuros do direito. Já temos no aviso 3 de 2020 do Banco de Portugal, que eu referi atrás, se eu não contei mal, 39 referências à cultura organizacional e várias normas cuja previsão inclui essa cultura. Eu penso que uma noção com que se pode trabalhar de cultura empresarial ou organizacional é aquela que diz que corresponde aos valores e aos comportamentos que prevalecem na organização e que conformam a conduta dos seus colaboradores. Ora bem, o que eu queria aqui assinalar é que a cultura organizacional depende em muito, ou de forma mesmo essencial, dos valores e do tipo de comportamento que são revelados e impostos pelos líderes da organização e muitas vezes em particular pelo seu chefe máximo, pelo seu CEO. É por isso fundamental aquilo que na gíria e em inglês se designa por tone at the top. Dito de outra forma, eu julgo que não pode haver um sistema de compliance adequado e forte se não existir da parte da liderança da empresa, desde logo, eu diria, a sinalização de que a conformidade e o cumprimento da lei nas suas várias dimensões, e num banco, por exemplo, é desde logo a prevalência do interesse dos clientes, mas que a conformidade e o cumprimento da lei representam um valor supremo, isto tem que ser sinalizado pela liderança. Usando mais uma vez uma terminologia inglesa, o walk the talk, significa o que é que faz a administração no plano da conformidade com a lei, as sanções que aplica quando não se cumpre, o que é que sanciona e como. Isto é um sinal muito importante de prioridades. O que permeia e como, por exemplo, via remunerações, mais uma vez é um sinal relevantíssimo de prioridades. E também, finalmente, o respeito e o estatuto
que confere à função de compliance, os recursos que lhe aloca, a independência que lhe assegura, etc. E finalmente, também é um papel fundamental da liderança nesta matéria, aquilo que se chama neste domínio o chamado apetite de risco, ou seja, a medida de risco que a instituição admite correr. Aceita clientes do país X ou não, faz transações com o risco fiscal Y ou não, tudo isso é fundamental para o compliance e é definido pela liderança. Portanto, este segundo elemento, o elemento da cultura e o papel da liderança na mesma, torna, a meu ver, ainda mais claro que sem liderança não há compliance. E antes de passar ao terceiro eixo da minha intervenção, gostava só de deixar duas notas rápidas sobre o futuro diploma que conhecemos, o ano de projeto do Código de Atividade Bancária. A primeira nota é que, tal como no aviso que deve existir uma cultura e que ela deve ser promovida pela administração, o novo Código de Atividade Bancária, no artigo 117 do ano de projeto, prevê já algo na mesma linha, e, portanto, é algo que vai ter continuidade, e esse mesmo anteprojeto do Código inclui uma norma que traduz bem, a meu ver, a importância crescente que é dada no mundo jurídico à cultura organizacional, que diz, e eu vou ler aqui a primeira parte dessa disposição, diz o seguinte: as instituições de crédito incentivam ativamente os seus colaboradores a agir eticamente, assumindo uma conduta honesta e íntegra. Portanto, há aqui uma preocupação no novo diploma, que ainda está para ser aprovado, mas claramente com esta matéria da cultura empresarial. Passo agora ao terceiro e penúltimo eixo da minha intervenção, ainda na linha de demonstrar que sem liderança não há compliance. E agora o que eu queria mostrar é que é esta afirmação agora com base em algumas disposições da lei vigente. Como eu referi há pouco, tem-se assistido a uma progressiva ocupação pela lei da autonomia das empresas na organização, da forma como cumprem as normas que lhes são aplicáveis. E isto nos bancos é claríssimo, e era o que eu queria mostrar a seguir, só para lhes evidenciar este fenómeno que vinha identificar. E nos bancos, esta intervenção na organização dos mesmos para efeitos de assegurar o cumprimento das normas jurídicas começa logo pelo sistema, o chamado sistema de controle interno, e várias suas manifestações, que eu vou identificar aqui rapidamente. O sistema de controle interno é mencionado no regime geral de instituições de crédito, e depois disciplinado de forma muito densa no aviso 3/2020 do Banco de Portugal. Ora bem, quando começamos por olhar para o regime jurídico das instituições de crédito, vemos logo que um dos requisitos da autorização dos bancos é a detenção daquilo que se designa por mecanismos sólidos em matéria de governo de sociedade, que por sua vez têm como uma das dimensões os mecanismos adequados de controle interno. E por sua vez o compliance é uma das componentes desse controle interno. E, portanto, é uma condição para um banco poder ser autorizado e manter essa autorização. Portanto, há aqui uma primeira manifestação clara: o compliance, ou a função de compliance, é uma condição da autorização dos bancos e, portanto, é algo que obrigatoriamente tem que existir. A disciplina do controle interno, depois, contém uma norma, que é o artigo, não tenho aqui o artigo, mas é uma norma do aviso 3/2020, que descreve o conteúdo da função de conformidade, e descreve-o de forma muito densa. É uma disposição que enumera de forma muito densa, através, salvo erro, 16 linhas, em que é que essa função de conformidade consiste e quais as tarefas que lhe estão alocadas. Em terceiro lugar, é importante notar que a função de conformidade, mais uma vez neste sistema de controle interno, está integrada no modelo das chamadas 3 linhas de defesas. Se virem no aviso 3/2020, o sistema de controle interno prevê que existam 3 linhas de defesa. A primeira são as unidades que gerem o negócio e, se quiserem, geram os riscos.
A segunda são as funções de controle, que incluem a gestão de riscos e a função de conformidade, e depois temos a terceira linha, que é a função da auditoria, que inclusivamente monitoriza a função de compliance. Mas é importante perceber que a função de compliance tem esta relevância de ser considerada como integrando uma das linhas de defesa do modelo de 3 linhas de defesa do sistema de controle interno. Este regime do controle interno regula ainda também de maneira bastante densa o responsável pela função de conformidade e o seu estatuto, com as características que são relativamente comuns, que são as de ter que ser uma pessoa que pertence à direção de topo da instituição, que em regra nas grandes instituições está sujeito a um fit and proper prévio antes de ser designado, que tem que ter um estatuto e uma autoridade suficientes para o desempenho da sua função e tem que desempenhar a sua função de forma independente. Aliás, no novo regime de jurídico de prevenção da corrupção, há uma disposição que sintetiza muito bem as características que são exigidas a estes responsáveis de conformidade, e eu leio, que diz: o responsável pelo cumprimento normativo exerce as suas funções de modo independente, permanente, com autonomia decisória, devendo ser assegurado pela respectiva entidade que dispõe de informação interna e meios humanos e técnicos necessários ao bom desempenho da sua função. E como última nota sobre a forma como é tratada a função de conformidade no regime de controle interno, sublinho um último aspecto, que é de que a função de compliance é ela própria monitorada, e é monitorada pela função da auditoria, que é a terceira linha de defesa, e também por um mecanismo de autoavaliação que ela própria tem que realizar periodicamente. Ainda neste plano, neste texto, de mostrar como há um conjunto de previsões no regime jurídico vigente relativos à função de compliance, queria sublinhar a Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, Lei 83 de 2017, e respectiva regulamentação, e queria sublinhar essencialmente 2 aspectos. O primeiro é que esta lei prevê um dever de controle que impõe às instituições que tenham políticas e procedimentos para a gestão eficaz do risco de branqueamento de capitais e o cumprimento das normas legais nesta matéria. E o segundo é que também prevê que existam aqui um chamado responsável pelo cumprimento normativo para, no fundo, assegurar o cumprimento destas normas. E também faço uma menção ao novo regime de prevenção da corrupção, que, como já referi antes, também prevê a existência de um programa de cumprimento normativo, de um responsável pelo mesmo, etc. Ora bem, mas o ponto final deste eixo terceiro da minha intervenção é dizer o seguinte: é que todas estas dimensões que eu referi, previstas na lei portuguesa, nesta matéria, têm de ser asseguradas pela administração das empresas, neste caso dos bancos. Ou seja, o cumprimento de tudo o que atrás referi é previsto na lei, e não vos vou lançar agora com as disposições legais respectivas, mas em todos os diplomas que eu fui referindo, isso está assim previsto, é previsto na lei como constituindo uma responsabilidade do órgão da administração. E eu penso que isto confirma, e agora à luz de disposições legais específicas e face à responsabilidade que a lei lhe comete, aquilo que eu referi é que sem liderança, administração, não há compliance. E deixem-me só, antes de passar também aqui ao último eixo da minha intervenção, também uma reflexão, é que perante estas múltiplas intervenções legislativas em matéria de compliance e do respectivo responsável, temos pelo menos agora já 3, no âmbito do regime do controle interno, no âmbito da lei de branqueamento de capitais e agora no âmbito do novo regime de prevenção da corrupção, eu interrogo-me se não seria tempo de introduzir na vária disciplina existente alguma coordenação e sistematização. Mas é uma reflexão que deixo apenas, mas na minha opinião a resposta seria afirmativa. Quarto e último eixo da minha intervenção, queria deixar algumas pequenas notas sobre a responsabilidade
da empresa / pessoa coletiva pelos ilícitos penais e contranacionais, e o papel que o compliance pode ter aí para afirmar aquilo que comecei ou reafirmar aquilo que comecei por afirmar, que é que sem compliance não há liderança, que é a formulação complementar da que até agora tenho vindo a fazer. Uma primeira palavra sobre a responsabilidade das empresas e das pessoas entendidas aqui como empresas organizadas sob a forma de pessoas coletivas, e para dizer, no direito português, como sabem, e em grandes linhas, as pessoas coletivas podem ser criminalmente responsáveis pelos crimes que são listados no artigo 11º, número 2 do Código Penal, entre os quais está o crime de branqueamento de capitais, desde que sejam cometidos em seu nome e no interesse coletivo por pessoas que nelas ocupem uma posição de liderança, ou por quem haja sob a autoridade dessa liderança em virtude da violação de deveres de vigilância desses líderes. E as pessoas coletivas também podem ser responsáveis contraordenacionalmente. Temos no direito português várias previsões nesse sentido, com formulações não coincidentes, mas todas afirmando essa responsabilidade, e eu lembro só o artigo 7º, número 2 do Regime Geral das Contraordenações, o artigo 203 do Regime Geral das Instituições de Crédito, o artigo 401 do Código de Valores Mobiliários, o artigo 162 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e o artigo 21 do novo Regime Geral da Prevenção da Corrupção. Todos eles prevêem a responsabilidade das pessoas coletivas por contraordenações, em termos não totalmente coincidentes, como referi, mas que não tenho agora tempo de analisar. O meu ponto central aqui é que esta responsabilidade das pessoas coletivas por ilícitos penais e contraordenacionais tem, no entanto, algumas balizas. É uma matéria complexa, cuja abordagem pode ser diferente consoante esteja perante responsabilidade penal ou contraordenacional e o modelo de atribuição de responsabilidade à pessoa coletiva, mas creio que de uma forma geral e que vou simplificada, que depois pode carecer de ajustamentos em face do tipo específico de responsabilidade que esteja em causa, creio que essas balizas são, em grandes linhas, as seguintes. É que para haver responsabilidade da pessoa coletiva é desde logo preciso que o agente atue no interesse da pessoa coletiva. E isto, mais uma vez, com formulações diversas, mas parece poder acontecer-se quando a atuação é explicada e permitida por um modo, eu diria, deficiente, como está organizada e funciona a pessoa coletiva, e é importante, se pode dizer, que essa atuação se insere, exprime, atua essa deficiente organização. Depois, ou para alguns concretizando aquela primeira ideia, porque a responsabilidade também é excluída quando o agente atua contra ordens ou instruções expressas da pessoa coletiva, de quem de direito da pessoa coletiva. E para além destas duas balizas, ou uma para alguns, para além destas duas, é ainda preciso, e que estão no plano, digamos, do preenchimento do ilícito típico, é ainda preciso que exista culpa da pessoa coletiva. Ora bem, tendencialmente não haverá culpa quando a atuação se revele, como alguma doutrina diz, um acidente de percurso, no sentido de uma atuação que se apresenta como, eu diria, como estranha ao posicionamento e à disposição da pessoa coletiva de cumprimento da ordem jurídica. E finalmente, ainda preciso ter presente que na determinação da sanção, a respectiva medida também releva a conduta da pessoa coletiva. E é precisamente porque há estas balizas todas, e no âmbito destas balizas, que a existência de um sistema de compliance pode ser relevante. É verdade que, ao contrário do que sucede noutros direitos, não se pode dizer que no direito português que basta a existência de um programa de compliance para que estas balizas operem. Existe uma apreciação concreta, porque pode acontecer que o programa de compliance esteja desatualizado,
ou que em face do risco concreto seja inadequado, ou ainda e sobretudo pode ser algo formal e não revelador da existência de uma verdadeira cultura de cumprimento. Porque obviamente para ser relevante para estas balizas, o programa ou o sistema tem que ser efetivo, tem que estar atualizado, tem que premiar a organização, tem que ser representativo da postura da empresa e revelador de uma cultura de cumprimento, de uma vontade de cumprimento. Mas, porém, o que eu quero aqui assinalar é que um sistema, um programa de compliance efetivo e adequado, e eu diria até, sobretudo, um sistema que, quando exista uma lei que o imponha, que cumpra essa lei, que seja validado por essa lei, e uma cultura de cumprimento adequada, poderão claramente relevar, seja para excluir o ilícito típico, porque impedindo a verificação daquele requisito que eu referi de atuação no interesse da pessoa coletiva e ou valendo como instruções em contrário. Nesse caso, não se pode dizer que o ato ilícito representa ou carregue a atuação de uma organização deficiente, quer excluindo a culpa, porque se mostra que esse programa, ou com base nesse programa, que o ato em causa representou uma exceção e o dito acidente de percurso. E, portanto, a conclusão é que um sistema ou um programa de compliance adequados podem, no direito português, relevar para afastar a responsabilidade das pessoas coletivas. E para voltarmos ao tema nuclear desta aula, nesse plano, como referimos da existência do dito programa, o papel dos administradores, como já vimos, é fundamental. É fundamental para que o sistema e o programa de compliance sejam efetivos, tenham recursos, existe o que eu referi, o walk the talk, e também para a essência da cultura empresarial que descrevi. E o reverso desta afirmação, e este é o ponto aqui fundamental deste eixo, é que se os líderes não fizerem isto, se os líderes da empresa não tratarem disto, não assegurarem que o sistema e o programa de compliance é adequado, com isso sim, do risco da empresa ser sancionada por ilícitos, provavelmente líderes por muito tempo. E é por isso que eu concluo que a liderança, ou se quiserem, desculpem a expressão, liderança que se aguente por muito tempo. E era isto que eu queria expor. Portanto, em síntese, eu considero que sem liderança não há compliance, pelas razões que expliquei, mas também sem compliance não haverá liderança por muito tempo. E muito obrigado, depois estarei disponível no fim da intervenção do Dr. José Miguel Peçanha para as questões que entenderem colocar.